Quando a gente fala de derivadas, toda vez a gente pegou uma função f de x e derivou essa função. Ou seja, a gente tem uma função f de x e ao aplicar uma derivada, a gente tem uma f' de x. Agora, vocês já se perguntaram se a gente poderia pegar essa nossa função que a gente já derivou, que é a função derivada, e derivar ela novamente? A gente teria o f duas linhas de x. Assim como a gente pode sair derivando ela n vezes, até ter um f n de x. Então, claro, a gente pode sempre estar derivando uma função que já foi derivada anteriormente. Com isso, seja f uma função e a um conjunto dos x para quais aquela derivada existe, o f' de x, a gente também pode denotar isso como sendo f1 de x, onde esse 1 vai simbolizar que a gente está falando da derivada de primeira ordem. F duas linhas de x, podemos também simbolizar como f2 de x, que a gente está falando aí da derivada de segunda ordem. E assim por diante, até a gente ter um fn sendo representado pela enésima derivada. Então, a derivada de ordem superior nada mais é do que a gente está derivando a derivada da derivada. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, são várias derivadas aplicadas em funções que já foram derivadas. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso f de x igual a 3x ao cubo menos 6x mais 1. Então, a primeira derivada, que é a derivada de primeira ordem, f' de x, é a derivada de 3x ao cubo. O 3 passa multiplicando, vai ficar 9x ao quadrado, menos a derivada de menos 6x, vai ficar menos 6. E a derivada de 1 é zero. Então, a gente tem a derivada de primeira ordem. Se eu posso derivar mais vezes, vamos lá. Segunda derivada. Quando a gente derivar pela segunda vez, a gente já leva em consideração a função derivada. Então, a derivada de 9x ao quadrado fica igual a 18x. Derivada de menos 6 dá zero. Então, aqui a gente já termina a derivada de segunda ordem. E a derivada de terceira ordem? A gente vai considerar novamente aqui a função que já foi derivada duas vezes, a derivada de segunda ordem, e derivar novamente. Então, a derivada de 18x é igual a 18. Posso continuar derivando? Pode. A gente pode simbolizar aqui como um 4, f de x, ou eu poderia estar colocando em algarismo romano também. Não tem problema nenhum. Quando a gente fizer isso, a derivada de 18 vai ser igual a zero. Poderia continuar derivando? Poderia. Mas como a gente já chegou nessa constante igual a zero, até a enésima derivada dessa função também seria igual a zero. A gente não teria nenhum tipo de alteração. Uma coisa que vocês podem estar observando é que se a gente tiver aqui, por exemplo, uma função f de x igual ao exponencial de x. Se a gente aplica a primeira derivada, pela regra, a gente já viu que isso continua sendo exponencial de x. Ah, professor, e se eu derivar de novo? Vai dar a mesma coisa. Então, se você for aplicar n derivadas nessa função, continua sendo o exponencial de x. Esse é um caso muito conhecido na matemática, no qual todas as n derivadas vão ser o mesmo resultado.